esperei com paciência no Senhor. Esperei com paciência no Senhor. Ele ouviu a minha voz, Ele ouviu o meu clamor. Olho para o alto, sei que não demora, o meu socorro vem. Eu olho para o alto, sei que não demora, o meu socorro vem. Eu olho para o alto, sei que não demora, o meu socorro vem. Eu olho para o alto, sei que não demora, o meu socorro vem. Eu disse, Ele é fiel pra cumprir tudo que me prometeu. Tudo que me prometeu é meu. Eu disse, Ele é fiel. Tudo que me prometeu é meu. Eu olho para o alto, sei que não demora, o meu socorro vem. Eu olho para o alto, sei que não demora, o meu socorro vem. Eu olho para o alto, sei que não demora, o meu socorro vem. Eu olho para o alto, sei que não demora, o meu socorro vem. Ele é fiel pra cumprir tudo que me prometeu. Tudo que me prometeu é meu. Eu disse, Ele é fiel pra cumprir tudo que me prometeu. Tudo que me prometeu é meu. Eu disse tudo que me prometeu. Eu disse tudo que me prometeu. Eu disse tudo que me prometeu. É de quem? É meu. Ele é fiel pra cumprir tudo que te prometeu. É meu. Eu disse, Ele é fiel pra cumprir tudo que me prometeu. E tudo que me prometeu é meu. Eu olho para o alto, sei que não demora, o meu socorro vem. Eu olho para o alto, sei que não demora, o meu socorro vem. Coloca a mão no teu coração, diz. Eu olho para o alto, sei que não demora, o meu socorro vem. Eu olho para o alto, sei que não demora, o meu socorro vem. Ele é fiel. Ele é fiel. Tudo que me prometeu, tudo que me prometeu é meu. Eu disse, Ele é fiel. Tudo que me prometeu, tudo que me prometeu é meu. Oh, Espírito de Deus, oh, Espírito de Deus, vem nessa manhã. Amanheceu, nada pesquei. Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem força, desanimado, decidido largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabes o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, não pare. Ele colheu todas tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar?
Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Oh, Espírito de Deus, se é o tempo de voltar a fazer tudo aquilo que nós deixamos de fazer pelo Senhor. Quem mandou você largar a rede? Quem mandou você desistir? Quem mandou você desanimar, querido? Volta, 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 volta. Volta pro Senhor. Amanheceu, nada pesquei. Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, não vai ser mais um dia comum. Forças desanimado, decidido, larga tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabes o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Deus conhece tua estrutura, sabes o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o seu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Oh, Deus bom! Oh, Deus bom! Aleluia! Deus conhece tua estrutura, sabes o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Deus conhece tua estrutura, sabes o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Deus conhece tua estrutura, sabes o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar?
Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Aleluia, glória a Deus, bom dia, queridos. Aleluia, que manhã maravilhosa que Deus tem concedido a cada um de nós. Aqui em Fortaleza está chovendo muito, muita água em Fortaleza. O Senhor tem sido grandioso, maravilhoso. Quem foi entrando, olha aí, rapaz, Ramon. Cara, saudade de ti, viu, jovem? Precisando de ti, precisando de ajuda tua. Saudade. Tá em Curitiba, né? Campeão, grandão aí. Glória a Deus. Bom dia, queridos. Quem for entrando aí, quem tiver na live aí, vai colocando a mãozinha pra gente dar o bom dia. Quem tiver na live, vai colocando mãozinha pra gente saber aí, pra gente dar bom dia pra você. Ou coloca bom dia. Vai, agiliza, corre, avia, a cunha. Vamos se conectar, meu jovem. Precisamos. Bom dia, Alexandre. Tudo bem, meu querido? Rodrigo, lá de Brasília. Grande amigo, bom dia. Pastor Abel, bom dia, Pastor Abel. Pastorzão. Ramon Ferreira, estamos em Curitiba, glória a Deus. Bom dia, Lara, Buchudinha, mais nova Buchudinha. Beijo. Cícera, bom dia. Ailma, bom dia. Solange, bom dia. Renata, André, minha digníssima esposa. Bom dia, amor da minha vida, tudo bem? Acordou bem? Estamos separados por cômodos. Mas conectados na live, né? Te amo. Glória a Deus. Quem mais está online conosco aqui? Vai dando bom dia aí, vai colocando a mãozinha. Aleluia. Cadê o meu querido Jesuel, pastor Jesuel, pra gente chamar ele, conectar ele conosco aqui? Em nome de Jesus, vai estar hoje destrinchando a palavra. Amém. Glória a Deus. Tá dado o abraço, viu, Ramon? Tá dado o abraço. Na família Terra do Avivamento, todo o Nordeste. Glória a Deus. Curitiba tá conosco, Brasília tá conosco. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Cadê o pastor Jesuel? Dá um oizinho, pastor Jesuel. Glória a Deus. Glória a Deus. Te louvarei. Obrigado, amigo. Saudade. Logo a gente se conecta aí. Tentando conectar o pastor Jesuel para estar conosco nessa manhã. Glória a Deus. Bom dia. E aí, meu querido, bom dia. Na paz. Graça e paz, bom dia, tudo maravilhoso. Que bom estar com você. Tá aí. Tava maior, pastor. Tá cheirando, hein, filho? É. Graças a Deus. Então... E aí, como é que tá a Fortaleza? Cara, hoje amanheceu debaixo de chuva, nós estamos sob o decreto do governador, né? Desde domingo ele decretou mais 15 dias. Então nós estamos todos em quarentena, trancados em nossas casas, tentando sair só o essencial mesmo, para evitar, né, essa crise toda, essa pandemia, né? Como é que tá aí por Curitiba? Aqui a gente também tá, assim, o comércio tá tudo parado, né? Nós estamos sofrendo, eu estou sofrendo um pouco na pele, que sou empresário também, né? Então, mas estamos assim com fé que esse tempo vai passar, muita coisa está mudando. Eu creio, assim como os irmãos que estão acompanhando, que a igreja não vai ser a mesma, as empresas não vão ser as mesmas, nós, como servos do Senhor, também não vamos ser os mesmos, muita coisa vai mudar. Então, eu creio mesmo, porque é um tempo que Deus está nos levando, nos cuidando, sim, e fazendo a gente mudar em muita coisa. Eu vejo, sim, pela minha empresa, pela igreja. A gente era tão resistente à tecnologia, a uma live, aos cultos online, em algumas denominações. Agora nós somos obrigados a contar com a lives, com os cultos online. E eu vejo uma mudança. A minha empresa teve que se reinventar nesse tempo para não ficar sem faturar, né? Então eu creio que esse é um tempo que Deus está mudando muita coisa, Carlos. Mudando em nossa vida. E eu acredito. Vamos passar por dificuldades, já estamos passando por dificuldade, mas Deus não vai nos abandonar.
Ele é conosco. Glória a Deus. O nosso Eu creio nessa palavra. pastor Odilon, da Igreja Batista Shalom, meu pastor, ele tem colocado essa palavra mesmo, que nesse tempo a gente vai passar por tudo isso, mas ele vai cuidar muito da gente, né? Então, tenho o coração muito tranquilo com isso. E Curitiba está hoje, amanheceu frio, tá friozinho aqui, passamos uns dias de calor. Saudade, viu? E hoje, essa noite, deu para dormir com 2 cobertas. Eita, Jesus. E é bom. Deus tem nos abençoado aqui mesmo, né? Ramonzinho deu um alô para ti agora aí, ele entrou aí online, É, tá aí conosco. o Ramon, né? Ramon, menino precioso. Somos um parceirão. Massa, massa. Galerinha, hoje nós estamos com o nosso pastorzão, né? Jesuel, lá de Curitiba. E hoje o livro é o livro de Romanos. A gente começa o livro de Romanos. Então abre a tua Bíblia, vai preparando a tua Bíblia enquanto a gente está conversando aqui. Vai preparando a tua Bíblia, Romanos capítulo 1. E já prepara a tua Bíblia e tua caneta, porque à medida que você for lendo, você vai marcando os textos, como de costume, como nós temos feito. Vai marcando os textos, os versículos que te chamaram a atenção, para que no final da leitura você possa compartilhar conosco aí em nome de Jesus, Romanos capítulo 1, em nome de Jesus. Enquanto o pessoal está abrindo aqui, pastorzão, enquanto o pessoal está abrindo aqui, dá um alô para a galera aí que está entrando aí, ó. Pessoal, Ó, a Rede de Paixão. Aí. Pode ficar à vontade para falar com esse povo lindo. Tá aí o Ramon. Ramon, um abraço no coração. Regi também. A Regi é da igreja lá. Deus abençoe vocês aí. Vão entrando, galera. Vai apertando aquela flechinha lá e convidando os amigos para estar com a gente aí hoje. Vamos subir essa frequência aí do nosso... Tá só em 10 mil, né, aqui, né, Gisel? 10 mil. 10... vamos entrando aí, pessoal. Acho que é legal essa interação. Eu estou aqui em Curitiba, o pastor está lá em Fortaleza, e a gente consegue ter essa comunhão e abençoar os irmãos com a palavra, com esse louvorzão aí. E vamos entrando aí, gente. Vamos convidando os seus amigos aí, vá apertando a flechinha e convidando mais pessoas para estar com a gente aí. Aperta a flechinha, aperta a flechinha e conecta todos, marca todos e envia pra galerinha aí, pra galera possa acordar. Hoje eu já marquei bastante. Tá complicado, viu, o pessoal acordar, porque tá uma chuva, meu amigo. É bom ficar um pouquinho mais na cama, né, pastor João? Já tá na quarentena, né? Dorme tarde. Ainda tá chovendo, meu amigo. O negócio tá na boa, de boa. Pastor Valmir tá aqui conosco também online, pastor Valmir, viu? Valmir Marcos. Benção. Esse é o pastorzão nosso aqui. Louco, tem nos abençoado muito. Ele disse assim pra mim, ó. Não precisa me avisar de nenhuma live, não, mas quando tiver o Jesuel, tu me chama, cara. Quando tiver o Jesuel, tu me chama, que eu quero estar na live com ele aí. Tá bom. Pastor Valmir, a pastora Martinha são pessoas muito especiais. Eles são amigos, mais chegados que irmãos, e eu aprendo muito com eles. Eles são pessoas do coração mesmo. Amo demais eles. Obrigado por estar com a gente. Isso ocorre aqui em Fortaleza, viu? Amém. Amém, galerinha. Vamos começar a nossa leitura? Aí você vai convidando aí, marca os teus amigos aí, envia para todos eles aí, tira o pessoal da cama. O Ramon tá nas cobertas aí. O Ramon tá debaixo das cobertas aí, tá nos mistérios das cobertas. Aí dá certo. Então vamos acordando a galerinha aí, nossos discípulos, nossos filhos, para que possam participar desse devocional hoje de manhã e ser mais uma vez edificado pela presença de Deus em nome de Jesus. Você lê para nós, pastorzão, Romanos capítulo 1. Amém. Vamos lá, né, queridos? Vamos. Tá iniciando esse Romanos, né? O livro de Romanos. Essa introdução, eu acho que das cartas de Paulo é uma das mais longas, né? A gente vê que 32 versículos. Se você começar a olhar para as cartas que supostamente a gente crê que foi Paulo que escreveu, a introdução é um pouco menos, né? Então, nós teremos uma leitura meio extensa aí, mas o conteúdo é tremendo, recado de Deus
do coração de Deus para nós. Vamos lá então, queridos. Romanos, Sim. capítulo 1. Aí dos versículos até do 1 ao 32. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, a qual Deus outrora prometeu por intermédio dos profetas nas Escrituras, com respeito ao seu filho, a qual, segundo a carne, veio a descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com o poder, segundo o Espírito de santidade pela ressurreição, sabendo que Jesus é o nosso Senhor, por intermédio de quem viemos receber a graça apostólica por amor a Deus e pela obediência da fé entre todos os gentios, e de cujo nome, o número, sois também vós chamados a serdes servo de Cristo, e todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamado para serdes santos. Graça a vós outro, paz da parte de Deus, do nosso Pai Jesus Cristo. Carlos, eu não sei se eu vou fazer da forma que você pediu para mim fazer, mas eu queria comentar um pouco a cada trecho para que eu não possa chegar lá atrás e eu me perder em tudo. Ou você prefere que eu leia todo e depois a gente... A gente está fazendo assim, ó, a gente está lendo todinho e depois comentando, mas você que manda hoje de manhã aqui. Sou seu Tá. certo. O que você acha melhor? Então tá bom. Você que manda. Eu acho melhor que daí eu não me perco nos pensamentos, né? Vai e dando essa, pecado. e essa primeira parte aqui é engraçado, queridos, que quando Paulo ele começa a escrever, esses primeiros versículos até mais ou menos o 21 ali mais ou menos, ele até o 17 ele se apresenta, né? Ele mostra um pouco da vida dele, Paulo fala um pouco da vida dele e começa a falar um pouco da igreja. Paulo não estava lá, né? Paulo não tinha ido para Roma ainda, né? Paulo só estava escrevendo, porque hoje eu Corinto, acredito né? que Corinto, exatamente. Então, ele não conhecia Roma, né? Então ele começa a escrever uma carta. Nessa época, a gente percebe que não tinha outra forma de se comunicar. Hoje nós temos a live, nós temos a internet, nós temos o Zap, mas nessa época ele não tinha esses recursos. E o recurso que ele tinha era exatamente escrever carta. Então ele estava escrevendo essa carta direcionada e que depois isso nos trouxe essa riqueza que é o nosso mandamento, né? Aquilo que a gente segue está aqui, por causa de uma carta que Paulo escreve para os romanos e a gente está com ela aqui, hoje, podendo trazer esses ensinamentos. E aqui no começo ele começa a falar uma coisa interessante. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. E eu podia não ler mais nada, se eu conseguisse entender e passar o entendimento desse primeiro versículo, que para mim é o que na frente vai ter uma exortação, mas nesse aqui, para mim, já me traz um ensinamento tremendo, porque Paulo, a gente sabe que era um cara muito fera, era um mestre. Ele, tanto que foi ele que escreveu a maioria das cartas. E aí ele começa a carta dizendo Paulo, e depois ele fala servo de Jesus Cristo. Irmãos, é muito interessante. Paulo, depois de tudo que aconteceu na vida de Paulo, ele chegar nessa carta e dizer servo de Jesus Cristo. Sabemos que a palavra servo, ela é uma palavra que ela tem uma conotação de escravidão, né? Eu sou escravo de Jesus Cristo, eu sou aquele que fui separado. Ele fala, fui chamado para apóstolo. Ele fala primeiro, eu sou servo e depois eu sou apóstolo. Né? Nos dias de hoje a gente começa a perceber que todo mundo quer ser apóstolo e depois quer ser servo, né? Porque o título de apóstolo me engrandece um pouquinho mais. Mas aqui Paulo diz, não, eu sou servo. Ele se coloca nessa posição de servo. E eu creio que para nós, como servos e como cristãos, essa palavra de ser servo é realmente entregar toda a nossa vida para Jesus e falar, Jesus, realmente eu sou escravo. O Senhor que manda na minha vida. Eu vou para cá, eu vou para lá, eu faço isso, eu deixo de fazer isso, porque eu sou um servo. E esse começo dessa carta me chama muita atenção, porque hoje, Carlos, a gente tem
tem visto que essa palavra servo e a prática da servidão no meio do evangelho, ela se tornou tão batida que parece assim, a gente usa até essa palavra como um jargão. O servo mas na verdade a palavra em si, aplicada em nossa vida, nós deixamos de colocar ela em prática, né? Então Paulo fala, eu sou servo, e depois ele fala só. E esse entendimento é que antes de sermos pastores, nós somos servos. Amém. Antes de sermos músicos, nós somos servos. Antes de sermos pregadores do evangelho, nós somos servos. Antes de sermos empresários, somos servos. Antes de sermos pais, nós somos servos. Antes de sermos maridos, nós somos servos. E a gente, às vezes, acaba esquecendo que nós temos um compromisso, que não é um compromisso, porque essa palavra escravidão nos traz um peso muito grande, mas nós temos um compromisso de servidão ao nosso Senhor Jesus Cristo. E muitas vezes nós esquecemos disso. Levamos a nossa vida, os nossos títulos, as nossas glórias, e deixamos de entender que ser servo é uma coisa... O interessante é que ele já começa se apresentando assim, né? Ele podia começar Paulo, o apóstolo, né? Ele podia ter, porque ele tinha tanta moral que ele podia ter feito, e talvez hoje a gente não estaria assim de forma... Ele é apóstolo mesmo. Ele é o que é. Eu não falo nem pelo título apóstolo em si, sabe? Mas eu falo todo o peso de título, né, que tem sobre nós, né? Ele tinha, na verdade, Paulo tinha a autoridade de iniciar dizendo eu sou apóstolo. Mas ele decide iniciar dizendo eu sou servo, né? E a Bíblia fala sobre Davi, né? Que diz, Senhor, tu furaste as minhas orelhas, né? Que é a lei do escravo, a lei do servo, né? Que durante 6 anos, lá em Êxodo, né? Durante 6 anos ele servia e no 7º ele era liberado para sair. Mas alguns diziam, Senhor, eu quero te servir para sempre, eu te amo, eu quero te servir para sempre. Eles furavam a orelha. E esse furar de orelha era um simbolismo de dizer, eu vou ser teu servo para sempre, né? Uma decisão, uma opção de servir para sempre, né? Davi faz essa opção. Né? E Paulo inicia essa carta dizendo, eu escolhi isso também. Eu sou Paulo, o servo de Jesus, né? E para nós tem que ser um grande ensinamento, porque um exemplo como Paulo, né? William, bom dia. É bênção, né? Então vamos lá, é isso que me chama muita atenção mesmo, né? Nesses primeiros versículos. Aí ele continua ali no 8, vamos lá, gente. Primeiramente dou graças a Deus mediante Jesus Cristo, no tocante de todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Porque eu, Deus a quem sirvo em meio ao espírito do evangelho do seu Filho, a minha testemunha como intercessor faço a menção de vós. Em todas as minhas orações, súplica, a todo tempo, pela vontade de Deus, me ofereço em todo tempo para fazer a vontade do Altíssimo. A boa ocasião para todos os que reconhecem. Porque muito desejo vê-los a fim de repartir convosco os meus dons espirituais para que sejais afirmado em Cristo. Isso para que a vossa companhia seja recíproca, para que por meu intermédio da minha fé eu possa estar com vocês. Porque eu não quero, irmãos, que ignore, muitas vezes me impus em ter convosco, agora arde meu coração de saber de estar com vocês e dar fruto, como também entre outros gentios, pois sou devedor tanto dos gregos como dos bárbaros, tanto dos sábios como dos ignorantes. Por isso, quanto a mim, estou pronto a anunciar o evangelho também entre vós em Roma. Pois não me envergonho do evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação de todos. Primeiro o judeu, também ao grego. Visto que a justiça de Deus se revela ao evangelho da fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Aí Paulo ele começa a falar um pouco, né, que como arde no coração dele, mesmo ele estando longe, ele quer estar lá.
Ele quer estar lá. Ele quer que Roma sirva ele, porque aqui diz também, se você for ver um pouco dos comentários, porque Paulo estava interessado em Roma, porque sabia que os romanos podiam enviar ele para a Espanha, né? Então, havia um desejo no coração e eu digo que um interesse santo de Paulo de ser enviado para Roma e Roma enviasse eles, né? Então, ele podia abençoar os romanos e ser enviado para a Espanha, né? E aí ele fala, né, que o justo viverá pela fé, né? Crendo, né, que os romanos iam ser tão abençoados que eles iam querer propagar isso e que isso ia chegar à Espanha. A idolatria e a depravação do homem, né? Aqui começa um pouco do puxão de orelha de Paulo para nós. Ele começa a doutrinar. Antes de ir para o 18, é muito forte o 16 e o 17, né? 16, sim, quando ele sim. diz, porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro o judeu e também do grego, né? Porque sim. nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então ele tira esses dois textos aqui para proclamar a fé dele, né? Ele sim, dizendo sim. que, olha, eu não me envergonho do evangelho. Eu não me envergonho de ser cristão. Eu não me envergonho do evangelho, porque ele é poder para mim, ele é poder para a salvação. Né? E que nessa manhã a gente não possa se envergonhar desse evangelho, né? Possa viver esse evangelho de verdade, né? Ser verdadeiro, caminhar nesse evangelho, sem ter vergonha desse evangelho, porque é poder para a salvação para aqueles que creem, né? Em nome de Jesus. Ele fala no 17, né? O justo vive pela fé. Sim, pode falar. E essa condição lá do começo, né, que você vê, Carlos, quando ele fala, eu sou servo, o servo, o mínimo, além de servir a Deus, é assumir essa fé, assumir essa verdade, né, de Cristo, e dizer que o evangelho tem que estar com ele todo o tempo, né, e que ele vai viver, porque ele é servo, ele vai viver pela fé, né, porque ele vai viver crendo que a quem ele é servo, é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos, pensamos e imaginamos, né? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Antes Vamos de lá continuar, galerinha, nós estamos com o pastor Jesuel de Curitiba, né? Então vai compartilhando aí para que o pessoal possa entrar e ser abençoado. Nós vamos entrar na parte pancada aqui da Bíblia, né, Jesuel? Eu digo assim, eu digo que quem tem um coração de pastor chega nessas horas de trazer uma palavra dessa, você traz mesmo por amor, mas é que o profeta que gosta de dar uma palavra dessa, né? O pastor mesmo gosta de passar a mão na cabeça, mas é necessário. Dizer vai dar tudo certo. O profeta gosta de tacar-lhe o dedo na ferida. O pastor gosta de que o profeta fale, porque ele está vendo que o profeta está trazendo a verdade, mas ele quer entrar depois. Não, vem aqui, vamos te abraçar, Deus vai te perdoar, mas é papel, né? Como pastores nós temos que ser uma vez pastor, outra vez nós temos que ser evangelista, temos que ser profeta, e é claro que vai aflorar aquele maior, né? Aquele dom maior sobre nós. Vamos lá então. 18. A ira de Deus se revela nos céus contra a impiedade e a perversão do homem que detém a verdade pela injustiça. Porquanto o que Deus se pode conhecer manifestou entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim em seu poder eterno, como também a sua própria divindade, claramente os reconhece. Desde o princípio do mundo, sendo precedidos por meio das coisas que foram criadas, tais são os homens, por isso indisculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não os glorificam como Deus, e nem como deram graça antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e obscuremos o coração do insensato, ou escureceu o coração do insensato, né? Inculando-os aos sábios, tornando-lhes loucos a mudança da glória de Deus incorruptível e semelhante à imagem do homem
corruptível, bem como as aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas corruptências e pelos seus próprios coração para desonrarem os seus corpos entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adoraram os servos e as criaturas em lugar do Criador, a qual era bendito e eterno. Amém. Por causa disso, entregou Deus as suas paixões inflamáveis, por até mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, ao contrário da natureza. Semelhante, os homens também deixaram ao contrário a natureza da mulher e se inflamaram mutuamente a sua sexualidade, cometendo bárbares com homens, se juntando com homens, e receberam a si a merecida punição do seu erro, né? Então aqui ele começa a falar, né, Carlos? Deu uma engasgadinha aqui no meio aqui, mas aí ele começa a falar sobre essa tendência natural do homem, né? Eu vejo assim, quando nós nos distanciamos da presença do Espírito de Deus, quando nós saímos dessa comunhão em que nós decidimos um dia a seguir a Cristo, e quando nós decidimos a seguir a Cristo, apesar de nesses dias a gente não conseguir estar se reunindo com os nossos irmãos, mas eu vejo que essa comunhão com os irmãos, ela é tão importante que nos faz eu digo, um ajuda o outro e um faz o outro crescer. E aí a comunhão com Deus nos traz esse aviso que o Espírito Santo nos traz quando nós começamos a nos afastar de Cristo e começamos a ir para esse lado que é uma natureza do homem, né? Eu vejo que tudo isso que a gente está falando aqui, se é rapidinho para que a gente caia nisso aqui, né? Eu vejo que é bem fácil a gente... Frase de Paulo, aquele que pensa que está de pé, cuide para que não caia, né? Isso. E como que nós conseguimos, né, fazer com que isso não seja uma realidade na nossa vida? É exatamente tendo essa comunhão com os irmãos e com o Espírito Santo de Deus. É tendo uma vida de devocional, é tendo uma vida com Deus, que quando eu começar, porque o nosso amor, a nossa paixão por Cristo, ela começa a se esfriar à medida do tempo que eu vou deixando que as coisas desse mundo contamine, né? Esses dias eu fazia oferta na igreja e é engraçado, eu não quero sair do texto, mas eu lembrei disso, que como é fácil nós começar a perder o amor pelo conforto, começar a gente valorizar as coisas desse mundo, as próprias coisas que Deus nos dá, né? A nossa casa, o nosso conforto, a nossa TV, enfim, nós começamos a trocar tudo isso por Deus, e aí a gente começa a esfriar, né? E eu percebo que alguns irmãos, quando começam, não que ir à igreja seja um reflexo de estou bem com Deus, mas quando o irmão começa a se afastar da comunhão, a gente começa a saber que ele está indo para um outro caminho. E quando nós saímos do caminho de Deus, nós entramos aqui aonde começa a falar sobre os desejos da carne, aquilo que a carne quer nos oferecer. E nós somos bem facinho para ir para lá, né? A facilidade maior é de nós ir para esse lado do que para Deus. A gente prefere muito mais, né? Eu não quero ser nenhum legalista aqui, mas a gente tem uma facilidade muito grande ir para casa, né? E se enfiar debaixo de uma coberta, na frente de uma televisão e ficar fazendo uma maratona no Netflix, do que ir para um monte, né? Esses dias eu estava conversando com... Não, cara, por favor, fale em monte não. Estou me coçando perto do monte. Tem uns irmãos aqui que estão indo. O monte onde que a gente vai lá é meio alto, sabe? Ele é alto e é espaçoso, aí eles ficam não estão tendo muito contato. E é no meio do mato, daí não tem como... Fala, mas assim... Revela, Jesus. Ei, Jesus,
Deixa eu Oi. só iniciar compartilhando aqui o versículo 18 que tu iniciou agora nesse outro processo de leitura. Tá. E, na verdade, do 18 até o 32, ele vai... Olha aí, a pastora Sayonara, monte é de Deus, pastora Sayonara. Pastora Sayonara é a pastora aqui da nossa igreja conosco, viu, Jesus? Deus abençoe, pastora. Isso aí, o monte é algo muito importante na vida do cristão, né? A oração. Renata André, minha esposa, pastorinha, minha esposa digníssima. Deus abençoe, aí, povo de Fortaleza. Ei, cara, todo o restante, do 18 até o 32, ele fala com uma base, né? E essa base começa do versículo 18 até o 23. Porque o 18 diz assim, ó. Porque do céu se manifesta a ira de Deus. Do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça, né? Aí eu vou dar só uma pulada aqui pro 21, tá? Pra gente poder entender direitinho. Aí no 21 diz assim: porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, mudaram a glória de um Deus incorruptível em semelhança de imagens de homens corruptíveis, de aves, quadrúpedes e de répteis. Começa até esse texto aqui, ele fala que... Tá me ouvindo, pastorzão? Tô te ouvindo. Até esse texto aqui, ele fala de uma base de idolatria, né? Antes de começar, em todo o restante do processo, ele entra nessa base de idolatria, uma geração que diziam-se sábios, mas se tornaram loucos, que mudaram. Cara, essa parte aqui é muito forte, versículo 22. Eles mudaram a glória de Deus incorruptível para a semelhança à imagem de homens corruptível, como aves, quadrúpedes, répteis, né? Então eles distorceram a imagem do adorador, né? Da adoração, da verdadeira adoração. Eles distorceram aquilo que Deus era de verdade e começaram a dar uma adoração para quem não é Deus. Por isso que lá no versículo 18 fala que do céu se manifestou a ira de Deus. A ira de Deus se manifestou através desse processo todo de idolatria. Aí só para mim concluir aqui, para tu destrinchar mais ainda aí, sei que Deus está abrindo tua mente mais ainda aí para nos ajudar, a gente está junto. Uhum. Aí fala, no 24, fala assim, ó, no 24, cara, muito, muito forte isso aqui. Por isso também Deus entregou as concupiscências dos seus corações à imundícia, né? 24 fala sobre isso. Deus entregou as concupiscências dos seus corações e as imundícias. Aí fala, 25, porque eles mudaram a verdade de Deus em mentira, honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente, amém. Ele fala de uma base idólatra, né? Eles mudaram. Deus entregou as concupiscências de seus corações. O que é as concupiscências? São os desejos do seu coração. Deus entregou essa geração a viver os seus desejos, aquilo que os seus corações queriam, as suas imundícias. Olha a palavra que fala, imundícia. E aí eles falam que eles corromperam a verdade de Deus em mentira, transformaram a verdade de Deus em mentira, honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. Entra esse processo forte de idolatria, né? Na verdade, esses próximos 3 momentos aqui, que fala que, no 24, fala que Deus os entregou às concupiscências. No 26, fala que Deus abandonou as suas paixões infames. E no 28, fala que Deus os entregou aos seus sentimentos perversos, né? Então, fala que Deus faz 3 tipos de entrega aqui. Deus entrega as concupiscências dos seus corações, eles correm para a idolatria, né? Deus abandona as paixões infames, eles correm para o homossexualidade, né? O homossexualismo. E quando Deus entrega ao sentimento perverso, aí eles correm para todo tipo de pecado, né? Que aí a Bíblia 29 vai dizer todo tipo de iniquidade, que está cheio de iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, murmuradores, difamadores, aborrecedores de Deus, injuriadores. É muita coisa. Fala aí, vai, me ajuda.
É, é engraçado, né, que eu gosto muito de pensar como humano, né? Eu gosto muito de humanizar essa parte, porque assim, eu gosto muito, eu ouço muito o JB Carvalho e Sim. gosto também do Pote, né? Pote E é eles, paixão. é, eles, eles são pessoas que nos faz ver um outro evangelho, nos faz ver um evangelho, sair um pouco dessa coisa muito mística, de que tudo é culpa do diabo, de que tudo é culpa. Alguém tem culpado, mas o bonitão aqui não tem culpa de nada, né? Então, porque eu sempre sou enganado, mas a partir do momento, pastor, que eu começo a conhecer as realidades do evangelho, né? Que vem através de cartas, que tem um apóstolo como Paulo, que nos traz esse conhecimento e começa a abrir a nossa mente, tirando nós daquela mentalidade medíocre, né? E de ignorância, e trazendo nós para esse evangelho, né? Um evangelho de mudar o coração e mudar a mente. A gente começa a perceber, né? A gente começa a perceber que muitas dessas decisões aqui, de não entrar nesse estágio aqui, é muito de uma decisão minha. É eu mudar os meus hábitos, né? É eu mudar a minha maneira de viver, né? Se eu passar pelaquela rua me faz pecar, eu tenho que mudar o hábito. Eu tenho que ir pela outra rua. Se eu andar com pessoas que me levam ao erro, eu tenho que procurar outras amizades e tentar influenciar essas amizades minhas para conhecer a Jesus, né? Então ele fala muito disso. Eu acredito que nós, como trazendo isso para uma aplicação pessoal, nós precisamos mesmo ter essa consciência de que a gente pode viver um evangelho, é claro, de muito poder, de muito enchimento do Espírito Santo. Eu amo isso, eu gosto de sempre estar, né, diante de Deus e das coisas que Deus pode nos revelar, mas muito mais é uma decisão de mudar de vida e não deixar, Aleluia! mesmo com que as coisas desse mundo, as paixões desse mundo, nos leve a esse caminho, né? E é um caminho de morte, né? Porque a gente vai ler agora do 28 até o 32, ele fala um pouco do o que vai nos acontecer, né? Que ele fala lá no 28. E por havendo desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus entregou a uma disposição mental reprovável. Ele está falando o quê? De mental, ele está falando de mentalidade, né? Para praticar as coisas inconvenientes, né? Aquilo que não agrada a Deus. Cheio de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuído de inveja, homicídios, contendas, maldade e sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus e insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de Inventores de maldades. males, cara. Que forte. De, Inventores de é, males. Os caras estão inventando os males. então, Não está então nem sendo tentado pelo diabo, não. Ele está tentando o diabo, né? desobediência aos pais, né? Insensato, perfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus de que são passíveis de morte, né? Fortes, passíveis de morte, que tais coisas que praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem, né? Então, é exatamente isso, que a nossa decisão vai... aqui não está falando de uma morte de uma morte física, está falando de uma morte espiritual, né? Que a partir do momento que eu entro nesse estágio, que eu deixo com que todos esses pecados aqui, a injustiça, eu deixo isso se tornar uma... Não que eu não vá ter isso aqui. Se falar né? desses pecados aqui, a gente passaria o mês todinho, hein? Exatamente. É por isso que eu falo, Carlos, o primeiro, ele é muito, muito extenso. Se eu pudesse só falar, eu só ia falar do primeiro. Mas tem o primeiro, o segundo, dá para falar tudo. Mas como é um devocional, tem que se conter, né? Mas é isso mesmo. Eu acho que
o fechamento de tudo isso é que quando nós perdemos o fio da meada, né? Que é um ditado nosso, fio da meada, né? Não sei se isso é normal aí. Tem aqui no Ceará também. Quando nós saímos do prumo divino, quando nós saímos da vontade de Deus, se nós não se arrepender e não voltar atrás, o nosso fim é a morte, mas não a morte física, é a morte espiritual, porque aí nós vivemos como zumbis, né? Vivemos como pessoas que vão viver pelas coisas na natureza do homem, e isso aqui vai se tornar normal. Quer dizer, o nosso coração vai ser, de certa forma, isso vai ser normal para a nossa vida, né? Não vai haver mais arrependimento, né? Então, eu, de maneira nenhuma, quero ser entregue e ser reprovado pelo meu Senhor, né? Eu quero de toda a minha vida, eu quero entregar a Ele como fiz e sempre estar debaixo da cobertura dele, né? Então, uma grande advertência para nós como servos, né? Nós temos que sempre estar conectado com o Espírito Santo de Deus, em comunhão com os irmãos, né? E outra, a nossa mente, ela sempre tem que ser renovada, né? Como o próprio apóstolo Paulo diz, né? Para a renovação da nossa mente, nós temos que renovar dia após dia, né? Com a Bíblia, com as coisas de Deus, com a palavra de Deus, e nunca abandonar Ele, né? É isso aí, Carlos. Eu acho que tinha muito mais para falar. Eu sei que o Instagram é 1 hora, né? É 1 hora que ele cai, né? Ei, Jesuel, a gente tem 8 minutos ainda, dá para falar um pouquinho. Deixa eu te dizer. Cara, esse capítulo, ele é tão forte que, tipo, eu comecei a mastigar ele um pouquinho ontem, né? Comecei a dar uma mastigada nele ontem. E hoje de manhã eu acordei mais cedinho, eu fiquei meditando nele. Eu disse, meu Deus, o que é que eu vou falar desse capítulo? É muita coisa, cara. É muita coisa. O que tá fixado na minha mente porque assim, a gente vem de uma base de coach, né? Então a gente aprende que muita coisa é sintoma, mas a gente tem que ir atrás da causa, né? Que foi que gerou o que realmente está gerando esses sintomas, né? Então, para mim, do 24 até o 32 são só sintomas. São sintomas. Uma geração entregue às suas paixões, uma geração as paixões infames, uma geração com sentimento perverso, cheia de iniquidade, fornicação, malícia. Para mim, tudo isso ele entra na parte sintomática, né? E a raiz de tudo isso, para mim, está muito no versículo 21, 22 e 23. Cara. Tipo, é como se esse processo do 21, 22 e 23 tivesse soltado todo o restante, né? Olha aí o 21, 22 e 23. Portanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos desvaneceram, seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagens de homens corruptíveis. Então ela entra duas bases aqui, né? Eu tinha falado só sobre a idolatria, né? Sobre a força da idolatria e os pecados consequentes, né? Consequentes da idolatria. Mas aqui ele também entra de pessoas que apostataram da fé, né? Pessoas que, conhecendo a Deus, mas não glorificaram como Deus, né? Não lhe deram graça. Antes, seus discursos se enfraqueceram e o seu coração insensato se obscureceu. Então, ele fala de duas raízes legais aqui, né? Que é a raiz dos apóstolos da fé, né? Aquelas pessoas que desistiram da fé, né? Que se desviaram. Mas também fala de uma raiz de idolatria. E aí vem essa ruma de versículo aqui, lançando... que Deus entregou seus corações à imundície, que Deus os abandonou às paixões infames, que Deus deixou no coração deles o sentimento perverso, né? Então, eu acredito que do 24 até o 32, eles vêm como uma consequência muito grande desses versículos aqui, 21, 22, 23, né, Jesuel? Sim, sim. É ali que começa, né? Ali ele já começa a destrinchar um pouco das consequências, né? Das consequências que tudo isso pode causar em nossa vida. É tremendo. São palavras que fazem a gente realmente meditar e trazer realmente o nosso coração voltado para isso, né? Para que a gente não caia nisso, né? Eu gosto de ser muito prático. Assim, quando
algumas pessoas vêm, a gente fala ali, já consegue ver os sintomas da causa, tudo, e já fala, ó, agora, a partir de agora, né, não adianta ficar chorando, a libertação o direcionamento da sua vida para ter uma vida santa é colocar em prática, né? É sair desse estágio, né? É sair dessa posição e ir para outra posição, mudar os hábitos, né? Então, eu acho legal isso aí. E eu creio, eu gosto demais das cartas de Paulo. E essa de Romanos eu vou acompanhar, você vai fazer todos os dias, né? Todos os dias. E essa eu vou estar acompanhando aí. Não, você vai participar com a gente, meu querido. Tamo junto. Aí o Tamo Valmirzinho, ó. junto. Valeu, muito bom a participação do pastor Jesuel. Me alegro por ele, sua família. Obrigado, Terra do Avivamento, por esse momento. A gente tá com um pouquinho de Jesus aqui na nossa live, né? Jesuel, né? Um pouquinho de Jesus para nós. Glória a Deus. Feliz demais. Tu quer dar as considerações finais para a gente encerrar? Nós temos 3 minutos. Tá, eu gostaria de orar, né? Não sei se você vai, como é que é tua programação, mas eu gostaria de orar. Quer falar alguma coisa antes de orar? Eu posso falar e tu termina orando? Não, pode falar. Eu só queria agradecer mesmo, né? E por ter essa oportunidade, me senti muito honrado, né? Em poder compartilhar. Eu não sei nem quantos quilômetros daqui em Fortaleza mas nós estamos longe, mais perto, né? E creio que é um tempo de Deus para a nossa vida. Obrigado mesmo, pastorzão. Nós estamos juntos, o pessoal que está participando aí, beijo no coração de cada um. É muito legal participar. Esse é um tempo novo, né? A gente não fazia isso antes, né? A gente fazia de outra forma e hoje está despertando as igrejas, né? A gente está alcançando as pessoas nas casas delas, né? Isso aí é muito tremendo. Obrigado por poder participar de tudo isso. Essa semana eu já te passo outro dia para tu estar com a gente, viu? Tá bom. Acompanhando e participando conosco dos devocionais, né? Preciso de ti, cara. Sabe disso, tá bom? Feliz e morrendo de saudade. Antes de pedir para tu orar, só algumas coisas muito fortes, né? Porque lá no versículo 30, ele fala vários tipos, né? Murmuradores, difamadores, aborrecedores de Deus. Mas uma coisa muito forte, ele fala inventores de males. Inventores, uma geração que está inventando, é como se estivesse inventando os pecados, trazendo pecados novos, né? O cara inventa o mal, o cara maquina o mal, o cara pensa no mal. Ele cria o mal, né? Então, é um outro nível aí, meu irmão, muito alto. E no versículo 31, ele fala, nécios, infiéis, nos contratos, sem afeição natural, mas ele diz outra palavra muito forte, irreconciliáveis. Irreconciliáveis. Pessoas que não têm mais a capacidade de reconciliação. Meu Deus do céu. Eu vou chorar por essa mensagem aqui, viu? Uma geração irreconciliável, não tem mais volta. Imagina aí, Gisele. Não tem mais reconciliação. Meu Deus, misericórdia. Sangue de Jesus. Ore por nós enquanto acaba a live. Pode orar até terminar aí. Amém. Taca fogo. Deus, eu quero te agradecer por esse tempo. Senhor, é muito bom. Meu coração se alegra nessa manhã de estar podendo participar com os irmãos e eles estão aqui escutando aquilo que o Senhor tem para falar do nosso coração. Obrigado por essa série de mensagens, Romanos, que vai falar conosco, vai nos tirar realmente da área de mediocridade da nossa vida e levarmos nós para um nível diferente, Senhor. Eu creio, Pai, que a Tua palavra tem esse poder, Senhor, de nos levar a um nível diferente, a nos tirar daquilo que realmente nos faz cair toda vez, mas mudando a nossa mente, trazendo nós para o Teu Evangelho, Senhor. Eu oro, Senhor, para que o nosso coração possa ser blindado com a Tua palavra. E esses irmãos que estão escutando a palavra, que o Senhor vá realmente, Senhor, e vá fundo, que essa palavra venha dar fruto, que seja uma semente tremenda do Senhor na vida delas, que nunca mais elas venham pensar da mesma forma que pensavam antes, através da Tua palavra, porque não é nós, Senhor, que mudamos as pessoas, mas é a Tua palavra, é o Teu Espírito. Então, Senhor, eu coloco essa palavra de Romanos, eu coloco esse desejo de ser servo, esse desejo de ter a santidade e não se desviar dos caminhos do Senhor, que possa alcançar esses irmãos e que, em nome de Jesus, Pai, possamos